Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Se hoje acontecesse um imprevisto na sua vida, você estaria preparado? Por exemplo, se você tivesse um problema de saúde, um problema no carro, alguma despesa extra fora do teu orçamento pessoal mensal, você teria como resolver esse imprevisto sem entrar em uma dívida? Se a tua resposta for não, esse vídeo é para você, porque hoje eu vou te explicar por que você deve ter uma reserva de emergência antes de qualquer investimento e como ela é importante para te ajudar nesses momentos. Aí você vai entender também nesse vídeo onde você deve guardar e quanto você deve ter ali no mínimo para ser considerado uma reserva ideal para sua vida. Fala, investidor, tudo bem? Aqui é Misael Fernandes do canal Base do Investidor, canal feito para você, como eu falo em todos os vídeos, preparado para te ajudar, se você é investidor iniciante, a começar a investir, começar a dar aquele primeiro passo, o conhecimento necessário para você investir. E se você já é um investidor, já conhece um pouquinho do mercado, te ajudamos com estratégias novas e diferentes para você evoluir e dar mais crescimento àquilo que você tem feito. Então já te peço aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, nos ajude a chegar mais longe, dá essa força aí para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdos como esse que tem ajudado você. E também deixe o seu like, compartilha com alguém que vai ser uma força muito grande para nos ajudar a crescer por aqui. Então vamos lá. Primeiramente eu quero te explicar o que é reserva de emergência. Reserva de emergência é um valor que você deixa guardado, como o próprio nome já diz, para uma emergência. É diferente de reserva de oportunidade. Reserva de emergência não é para você gastar com lazer, não é para você investir em algo arriscado. Se aparece lá uma oportunidade de você ter uma rentabilidade boa, não deve usar a sua reserva de emergência. Se você tem uma reserva de oportunidade, essa sim você deve usar para essas coisas. Mas reserva de emergência é justamente você ter um valor guardado para você ter aonde recorrer financeiramente em qualquer imprevisto que aconteça na sua vida. É claro que a gente precisa entender que imprevistos, eles sempre vão acontecer por mais que você se prepare, se planeje direitinho. No caso, você se preparando e se planejando, você só vai conseguir diminuir à medida que esses imprevistos aparecem na sua vida. Mas eles sempre virão, porque uma hora ou outra você vai ficar doente, uma hora ou outra o carro vai dar um problema, vai ter uma conta que vai aparecer do nada, e aí você vai precisar ter a reserva de emergência para recorrer, para não entrar em dívida. E sim, você vai precisar deixar esse dinheiro lá, paradinho, em algum lugar investido, de forma que você tenha um acesso a qualquer momento que você precisar, seja final de semana, seja feriado, seja à noite, de madrugada, qualquer momento, esse valor que você vai ter guardado na sua reserva de emergência precisa estar à sua disposição para cobrir qualquer imprevisto que apareça financeiramente na sua vida. E por que a gente precisa sim ter isso antes de fazer qualquer investimento? Porque o maior investimento que você tem é estar preparado para não entrar em dívida. Se você não tem dívida, você já está na frente de muitas pessoas. Muita gente acaba nesses momentos de imprevisto recorrendo a cartão de crédito, a empréstimo, financiamentos, cheques pré-datados, muitas outras opções, às vezes até agiota, hein? Tome cuidado, porque não tem a reserva de emergência. Então ele acaba se endividando, ele acaba criando um outro problema que poderia ser resolvido caso ele tivesse uma reserva. Também sempre tem aquele abençoado que ele quer investir antes de ter a sua reserva, antes de quitar suas dívidas. Não é correto, gente. Porque qualquer imprevisto você vai querer resgatar aquele investimento que você fez, não vai ter a rentabilidade que você achou que iria ter, chegando lá no final do prazo, e aí isso tudo pode ser um problema maior para você. Então, antes de começar a investir, antes de colocar dinheiro em tesouro, em CDB, em qualquer outra coisa, coloque o seu valor na reserva de emergência. Crie uma reserva de emergência que vai te ajudar a ter uma melhor percepção e ter um melhor controle diante dos imprevistos que aparecem na sua vida. Você precisa entender que sem reserva de emergência, qualquer imprevisto vira dívida. E aí, decisões erradas, decisões por impulso vão acabar fazendo você entrar em dívidas. E a gente acabou de falar que você precisa sair de dívidas nos vídeos anteriores. Então, isso daqui pode ser um caminho reverso daquele que você estava fazendo ou daquele que você queria fazer para chegar no teu objetivo.
Então, tenha a sua reserva de emergência, tenha a sua reserva de emergência. Repita comigo, tenha a sua reserva de emergência para você não cair em dívida, para você estar preparado para os imprevistos que a vida vão te oferecer. Agora, a pergunta mais comum que a gente muitas vezes recebe é: quanto que eu devo guardar e quanto tempo eu preciso ter guardado? E aí a pergunta que as pessoas mais fazem para a gente é o seguinte: quanto eu devo ter e quanto tempo eu devo guardar? Você precisa ter de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Atenção, gente, não é salário, não é o quanto você ganha por mês, é do teu custo de vida, o quanto você precisa ter por mês para sobreviver, caso aconteça um problema de saúde, você não consiga trabalhar ou qualquer outro imprevisto. 3 a 6 meses do seu custo de vida. Presta atenção. Agora sim, se você pensa de uma forma mais conservadora e quer investir talvez por mais tempo, também é aconselhável. Se você tem ali uma renda instável, uma renda variável, se o teu emprego ele não tem ali todo mês um valor certo que ele te paga, por exemplo, você é empresário, autônomo, o ideal é você ter uma reserva de um pouco mais de tempo para que você possa estar preparado e mais possível para não ter qualquer imprevisto na sua vida ao longo desse tempo. Talvez se você for fazer essa conta de quanto você precisa, quanto custa o seu custo de vida, vezes 3, vezes 6, ou talvez vezes 12, né, o período de um ano, se você é mais conservador, você vai perceber que o valor que você precisa ter ali na reserva possa ser um valor alto que você não vai conseguir juntar de uma vez só. Isso é normal, gente. Você precisa entender o seguinte: precisa começar com pouco e continuar constante, fazendo com que essa reserva, ao final de um prazo, ao final de um tempo, você possa alcançar aquele valor previsto. O importante aqui é você entender, por exemplo, se o seu custo de vida é R$ 2.000 e você quer guardar uma reserva para 3 meses, o seu custo de reserva de emergência vai ser R$ 6.000. Então você precisa fazer um plano para que você possa ter constância e começar a ir guardando um pouquinho a cada mês, diminuindo o seu custo, se for possível, para que você possa colocar a sua reserva de emergência em ação, para que você possa estar preparado. E o importante também é você entender isso. Você não vai conseguir juntar esse valor todo de uma vez, mas você precisa manter a constância, você precisa começar, nem que seja investindo R$ 50, R$ 100 por mês, um pouquinho a cada mês, para que você possa ir acumulando e chegar na previsão que você fez ali da sua reserva, o quanto que você precisa ter e o prazo que você precisa fazer para acumular aquela reserva e estar preparado para qualquer emergência. E aí a reserva de emergência, ela é um investimento que você faz, o primeiro investimento que você vai fazer é a sua reserva de emergência, e para isso ela precisa ter 3 características. Quais são elas? Primeiro, segurança. Você não pode investir de forma alguma em algum lugar que é arriscado. Colocar a sua reserva em um banco, em uma corretora, em um lugar que você não conhece, que seja arriscado, que corra riscos de quebrar, e tem dados, estatísticas que podem mostrar isso para você, o quanto aquela empresa, aquele banco, aquele lugar onde você está colocando a sua reserva é confiável. Você precisa ter essa segurança. Você não pode colocar o dinheiro em qualquer coisa pensando somente em rentabilidade. A reserva de emergência, ela não tem o objetivo de te trazer rentabilidade. Ela não tem o objetivo de aumentar o teu patrimônio. O objetivo da reserva é justamente você ter um valor guardado para qualquer emergência, para qualquer imprevisto. Então, você não precisa se preocupar com rentabilidade agora. Se preocupe com segurança, que é a primeira característica. A segunda, liquidez. Você precisa ter o acesso a esse valor a qualquer momento. Você precisa ter essa liquidez, por exemplo, diária. Tem bancos, tem corretoras, tem locais que te dão a possibilidade de você resgatar até mesmo no final de semana, até mesmo na madrugada. Então você precisa programar isso direitinho para não colocar a tua reserva, por exemplo, em um banco que não te permite retirar o valor no final de semana. Aí você está lá no domingo, o carro deu problema, você não tem a quem recorrer, não tem como retirar aquele valor para pagar guincho, para pagar mecânico, e aí vai ficar no prego, vai ter que esperar até segunda-feira para que você possa ter essa liquidez, para que você possa resgatar a sua reserva. Então, é importante você entender isso. Primeira característica, segurança. Segunda, liquidez. E a terceira é facilidade.
Não coloque a sua reserva em um lugar que você vai ter dificuldade de acessar. Coloque ela em um lugar que você possa recorrer a qualquer momento. Coloque ela em um lugar que você possa estar preparado para qualquer imprevisto realmente, independente se você esteja em casa ou não, independente se você esteja com o celular ou não, independente se você tem internet ou não, que é importante, porque às vezes você vai fazer uma viagem para o interior, para algum lugar que não tem sinal, e às vezes você vai precisar recorrer àquela emergência, vai acontecer algum problema, por exemplo, e você vai ter um imprevisto, e aí, você vai recorrer a como? Se você não tiver facilidade para resgatar, você vai ter problema. Então, tenha segurança, tenha liquidez e tenha facilidade. Tudo isso são pontos que você precisa observar como critério na hora de escolher um lugar ideal para você guardar a sua reserva de emergência, aquele valor que você está acumulando. E aí, geralmente, você tem muitas opções no mercado, né? Você tem, por exemplo, a caixinha do Nubank, fazendo propaganda aqui de graça, né? A caixinha, tem o porquinho, tem o cofrinho. Então, todas essas opções, elas são opções que podem te ajudar, porque elas têm esses três critérios, essas três características que eu trouxe aqui. Tem segurança, tem facilidade e tem liquidez. Tem, por exemplo, a caixinha do Nubank, ela te permite retirar o valor no final de semana. Ela permite, se você coloca lá no prazo imediato para resgate, você pode retirar de madrugada. Então você tem essa facilidade de acesso. Combinado? Agora eu quero te trazer aqui alguns erros que são muito comuns para pessoas que estão começando a investir, só que não se preparam para ter uma reserva. O que acontece? Qual é o primeiro erro? O primeiro erro é justamente você não fazer a sua reserva. Esse é o maior erro que muitas pessoas cometem e acabam se prejudicando lá na frente por besteira, uma coisa simples que você precisa fazer, que você poderia fazer ali em menos de um ano, pouco tempo você já conseguiria juntar a sua reserva e estar preparado para qualquer imprevisto. Aí a pessoa não faz, acaba tendo que entrar em dívida diante de qualquer imprevisto, porque o valor dela está lá em investimento que ela pensou somente na rentabilidade e não pensou na questão da segurança, não pensou na questão da liquidez, não pensou na questão da facilidade que ela não teria no caso para retirar. E aí esse é o primeiro erro e o mais comum que as pessoas cometem, é querer investir já em bolsa de valor, querer investir já em fundo imobiliário, querer investir já em situações que são mais arriscadas, tá? Você não pode cometer esse erro, você precisa ter a sua reserva de emergência se você quer ser um investidor de sucesso e chegar mais longe investindo naquilo que você tem como propósito. O segundo erro é a pessoa querer usar a reserva de emergência dela para qualquer coisa que não faça sentido, que não seja o propósito da reserva. Como eu falei no início, por exemplo, a pessoa ela vê uma oportunidade e ela quer usar a reserva de emergência, que é diferente da reserva de oportunidade, que você também pode ter, são duas coisas diferentes e distintas, gente. A reserva de emergência eu já expliquei, a de oportunidade também no início. Volta aí se você não entendeu. Então, você não pode usar uma para o objetivo da outra. Se você tem ali uma oportunidade, você precisa usar a reserva de oportunidade se você tem. Se você não tem, você jamais deve usar a reserva de emergência. Porque vai que tu usa aqui a reserva de emergência, aí chega aqui no próximo dia tu tem um imprevisto. E aí? Como é que tu vai fazer? Ah, Misael, mas é um investimento seguro, eu posso resgatar no outro dia. Tudo bem, mas não é o propósito da reserva de emergência. Se você abre margem, se você abre espaço para qualquer situação assim fora do propósito, fora do objetivo daquele investimento, daquela reserva, você, qualquer momento que surgir na sua vida, você pode ter problema, porque você pode querer aproveitar oportunidades fora da época com o valor que não era preparado para aquele objetivo. Então não cometa esse segundo erro, que é investir a sua reserva de emergência em qualquer outra coisa sem ser o objetivo dela. E o terceiro erro que algumas pessoas cometem é o seguinte: você tem lá a sua reserva de emergência, aí você vai ver um vídeo aí de um abençoado aí do YouTube, o Guru das Ações, eu vou denominar esse nome aqui. Aí você tá lá vendo o vídeo lá do Guru das Ações e ele fala: olha, o Banco do Brasil esse mês vai pagar um rendimento alto, um alto dividendos.
R$ 5, R$ 10 por ação, que é metade da ação, tá, gente? Isso aqui é só simbólico para você entender. E aí o abençoado, ele tem lá somente o valor da reserva, porque agora que ele pagou as dívidas dele, agora que ele está se levantando financeiramente, agora que ele está tendo educação financeira aqui no canal Base do Investidor, e aí ele está começando a guardar a sua reserva de emergência. O que é que o abençoado vai fazer? Deixa eu pensar. A ação do Banco do Brasil, então, vai pagar mais do que eu deixar o dinheiro parado aqui na reserva de emergência. Ou seja, ele está tirando o objetivo, está cometendo 3 erros aqui, né? Ele está tirando o valor para um objetivo que não é o correto, está investindo em algo mais arriscado que ações, sem saber se realmente aquilo condiz com o que o mercado está aparentando falar, e não faz cálculo, não faz análise para saber se aquela pessoa não está falando besteira, não está falando algo errado, se realmente aquilo está fazendo, porque ele não tem conhecimento para fazer isso. E aí ele vai e coloca o dinheiro dele da reserva nas ações do Banco do Brasil. Você acha isso correto? Claro que não. É um erro que você não pode cometer jamais, principalmente se você for um investidor iniciante. Você não deve acreditar em opções que te pagam mais, que te dão mais rentabilidade se você ainda está precisando guardar o dinheiro da sua reserva de emergência. A reserva, ela só funciona se você tiver o propósito correto. O propósito da reserva é preparar você para qualquer emergência. Ponto. Tudo que foge disso, gente, você não pode aceitar, você não pode permitir, não pode se dar o luxo de retirar aquele dinheiro. Se não for emergência, se não for qualquer imprevisto, você não pode mexer naquele dinheiro. Você só vai mexer naquele dinheiro realmente diante de um imprevisto, uma situação adversa na sua vida. Combinado? Quando você tem a reserva de emergência, ela te deixa menos ansioso, ela te deixa menos estressado, menos preocupado com o dia seguinte, porque você sabe que pode aparecer imprevisto, pode aparecer emergência, mas você vai estar preparado. Você não vai entrar em dívidas, você não vai fazer empréstimos, você não vai precisar chegar lá nos seus pais ou em alguém da sua família e pedir um valor emprestado para quitar aquele imprevisto, para pagar aquela conta, aquela despesa extra que entrou no seu orçamento. Entende? Então a reserva é essencial para qualquer pessoa que quer começar a investir. É essencial para qualquer pessoa, na verdade, que mesmo que não queira investir, mas que tenha ali o mínimo de queira ter paz financeira, né? Queira estar preparado diante das oportunidades da vida. Então você precisa sim, a partir de hoje, começar a trabalhar isso. Trabalhar a sua reserva de emergência, ver qual é o seu custo de vida, quanto tempo você vai conseguir juntar aquela sua reserva, tá bom? Isso vai te deixar preparado o quanto antes para os imprevistos que a vida ainda vão te oferecer. E aí eu encerro dizendo o seguinte: quando você tiver a sua reserva de emergência, você vai ter aquele sentimento de paz, sabe? Aquele sentimento de calma, de tá tudo bem, tá tudo sob controle. Pois é, isso é importante para que você possa tomar decisões mais sábias, para que você possa pensar melhor antes de qualquer decisão. E o importante você entender aqui nesse vídeo é o seguinte: a reserva, ela não tem o objetivo de te deixar rico, tá? Se você acha que reserva de emergência é você ter lá um valor grande investido lá para qualquer coisa, não. Ela tem o objetivo dela. O objetivo dela é te preparar para qualquer imprevisto. E aí, não é te deixar mais rico, mas é te dar mais segurança, é te deixar mais seguro diante das opções que você vai precisar fazer, diante das escolhas que você vai ter na vida, diante daquilo que vai aparecer para você. Então, você tendo mais segurança, você tendo mais calma, você consegue pensar melhor, você consegue resolver os problemas de uma forma mais assertiva, porque você não vai estar com o pensamento preocupado, você não vai estar ansioso para querer resolver, mas você vai ter mais tempo para se preparar e planejar aquilo que você vai fazer. Combinado? Então a gente chega aqui ao final da nossa playlist de educação financeira. Se você não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar os cards aqui em cima para você assistir. Volta aí e assiste de um por um, que esse conteúdo está bem completo, assim, um vídeo linkando no outro, né? Sobre educação financeira para você que está aqui chegando, não sabe nada, aprender do zero e começar a mudar de vida. No próximo vídeo nós já vamos falar sobre investimentos. Então, se você é um investidor iniciante, se você
chegou aqui agora e não sabe como investir, no que deve investir, já tem a sua reserva de emergência, já quitou as suas dívidas, já passou por toda a playlist que a gente já fez aqui, já está tudo conforme, já pode começar a investir? Então, no próximo vídeo eu te espero, que eu tenho algo para te ajudar, uma estratégia diferente para que você possa começar a investir da forma correta, com o ensinamento correto. Então, eu te espero lá. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like se ainda não deixou e compartilha esse vídeo com alguém. Comenta aqui embaixo também se você tem reserva de emergência já e onde você costuma guardar. Se você guarda aí em um banco, se você deixa em corretora, se você está colocando realmente a sua reserva de emergência no local ideal para que você possa ter aquelas 3 características que nós falamos aqui no vídeo. Beleza? Eu te espero na próxima. Até mais. Tchau!